Olá, privilégio estar de volta aqui com você no nosso canal. E eu quero dizer para você que vamos dar início, desculpa, dar continuidade ao assunto sobre as religiões. Hoje nosso tema é a influência da religião no comportamento humano e nós falamos a semana passada sobre Maria, uma mulher extraordinária, exemplo de obediência e fé. E hoje vamos falar sobre o assunto porque entendemos que é um tema bem relevante na atualidade, então nós entendemos que esse pode ser algo que venha contribuir para o esclarecimento das escrituras, não é? E é um tema bastante atual. Mas antes de começar, vamos orar, vamos ler a palavra de Deus, a base, o nosso texto base, ok? Eu quero dizer para você que convidar você a divulgar o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, falar para os seus amigos participar. Dessa forma você vai estar contribuindo para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus de uma forma tranquila, sem exagero, sem ah, forçar a barra, né? Forma como deve ser feita, tá bom? Vamos orar então para depois nós lermos a palavra e começar? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Deus misericórdia, te louvamos por essa oportunidade de estar com essas pessoas aqui. Abençoe cada uma dessas pessoas que estarão ouvindo, assistindo esse canal, que elas sejam esclarecidas e abençoadas pelo Senhor. Abençoe suas famílias. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ok. O texto que eu quero ler para você, que é a base da nossa meditação, se encontra em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 e 2 Coríntios 7, 1. Diz assim: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Versos, capítulo 7, verso 1 diz assim: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a vossa santidade no temor de Deus. Ok. Aí você pode às vezes perguntar, poxa, mas o que esses textos têm a ver com esse tema que é a influência da religião no comportamento humano? A religião, quero dar um conceito aqui da Wikipédia para a gente tentar assim sintonizar. Olha o que diz a Wikipédia, né? Você tem acesso aí pela internet, né? Diz assim: um conjunto de crenças relacionadas com aquilo que a humanidade considera como sobrenatural, divino e sagrado, bem como o conjunto de rituais e códigos que derivam dessas crenças. Veja bem, esse é o conceito da Wikipédia. Ah, você pode ter acesso aí de graça na internet, né? Wikipédia. Você vê esse conceito sobre religião. E nós temos que concordar. Este é um conceito geral, mas eu quero assim trazer aqui vamos chamar assim, de uma ênfase quando ele diz assim: conjunto de rituais e códigos morais que derivam das suas crenças. Ok? Então é muito importante. Porque o ensino religioso, ele traz em si algo importante. Porque cada definição, em tese, é possível sobre religião. Porque ela envolve diretamente e ela tem uma influência muito grande no comportamento humano. Porque a religião, essa necessidade de um contato com o sobrenatural, com o divino, é muito grande, sabe? Então, o ser humano é um ser religioso. Nós temos que entender isso. Vou repetir: o ser humano é um ser religioso, assim também como um ser social. Então, é difícil você separar, por mais que as pessoas digam, eu não sigo nenhuma religião e tal, mas a religião, direta ou indiretamente, faz parte da sua vida, ok? Então, eu quero tratar aqui algumas principais influências
das religiões no ser humano ou na nossa sociedade, certo? É muito importante. Primeiro, eu quero ver com você a questão do esoterismo, certo? É muito importante isso aqui, porque isso está ligado em muitas coisas que talvez você nem saiba dessa influência do esoterismo na sua vida, no seu dia a dia. O esoterismo caracteriza-se pelo estudo de símbolos. Segundo ele, tudo provém da simbologia. E quando o homem consegue compreender todos os símbolos, ou seja, desvendar os mistérios ocultos, consegue compreender a razão da sua existência. Veja, né? O esoterismo, portanto, busca fazer uma ligação entre o natural e o sobrenatural. Está vendo que, se você for analisar essa definição, esse conceito do que é o esoterismo, você vê que muitas vezes você pensa ou age de acordo com isso, pela influência que exerce sobre a sua vida. O Antigo Testamento, quando eu volto aqui para a Palavra de Deus, a gente vai entender que o esoterismo é uma visão moderna das práticas já condenadas por Deus no Antigo Testamento. Então, não é uma coisa nova, é uma visão moderna daquilo que o Antigo Testamento condenava, daquilo que a Bíblia, né, falava, condenava tais práticas, porque não é novo, tá bom? Então, na época do Antigo Testamento, valorizava-se muito o extremo contato com o misterioso. Todo mundo, de uma forma geral, tem assim, vamos dizer, uma atração pelaquilo que é misterioso, por aquilo que é sobrenatural, por aquilo que ele não consegue compreender. Ao mesmo tempo que há essa atração, existe também um certo medo por aquilo que ele não conhece. Então, mas a Bíblia já menciona que somente Deus é quem pode revelar os mistérios. Você vai encontrar isso em Daniel 2, 27 e 28. É muito importante isso. Somente Deus. E esse é Daniel falando que quando ele vai revelar os sonhos lá, diz, olha, o meu Deus há de revelar. Então, veja bem que a Bíblia, ela condena essas práticas esotéricas. Ela fala claramente a esse respeito, a Bíblia não aceita. Em Deuteronômio 10, Deuteronômio 18, 10 e 12, olha só o que ela fala, vou ler para você aqui. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por esta abominação o Senhor teu Deus lançará de ti. Olha que coisa tremenda isso aqui, olha que coisa grandiosa. Então, veja bem, nós temos que entender que a Bíblia condena essa prática, sabe? Condena. Nós temos que entender o que a Bíblia fala. Primeira coisa, quiromancia, predizer o futuro segundo as linhas e os sinais da mão. Você deve conhecer o cigano, né? O cigano gosta de ler a mão. Deixa eu ler sua mão, né? Então, baseado nas linhas, essa ciência que eles chamam de ciência, né? Eles conseguem, pelas linhas da sua mão, né? Predizer o seu futuro. A Bíblia condena. Li aqui para você em Deuteronômio. Prognosticação. Pedir que faça um mapa astral para ver o futuro. Queridos, o futuro não nos pertence. O passado foi ontem, eu não tenho poder sobre o passado. Não tenho acesso mais. Futuro não está na minha mão nem na sua. Nem daqueles que acham que diz. Né? Então, é muito comum, se você pensar comigo um pouquinho, quando chega próximo do final do ano, aquelas pessoas que vão dizer o que vai acontecer no ano seguinte, não é? Interessante que algumas coisas falam, de uma forma geral, coisas que acontecem. Ah, que vai morrer uma celebridade, vai morrer uma pessoa famosa.
todo ano morre a pessoa famosa. Então, na verdade, eu considero como enganadores, ok? Agouro, prever o futuro de alguém, também está a ver com prognosticação. Mas esse aqui, normalmente, ele dá um sentido de malquerência, né? Aquele agorador, aquele que só quer o mal, só pensa, ó, feitiçaria, utilizar-se de bruxarias para conseguir algo. É muito comum, isso aqui nas religiões afro, né? E as pessoas que buscam os feiticeiros, pais de santo aí, para fazer algo para prejudicar alguém ou para conquistar algo. A Bíblia condena isso, seja para o que lá, qualquer motivo, qualquer motivação, a Bíblia condena. Encantamento, né? Olha o que diz encantamento. Utilizar-se de hipnose, rezas mágicas para alcançar determinado objetivo. Olha, nós precisamos olhar isso com muito cuidado, porque nós encontramos muitas pessoas hoje, nos nossos dias, com esse tipo de coisa. Se você for nas redes sociais, você vai ser atraído por esse tipo de coisa. Pessoas que têm uma fórmula mágica para você. Não caia nessa não. Sabe, isso não funciona. Pode até ter um efeito na sua mente que pode te conduzir a isso, mas vai trazer um mal para você. Não faça isso. Magia. Prática por meio de magias negras que propõem causar danos ou ferir alguém. Quantas pessoas se utilizam disso com esse propósito? Deus não aceita. Necromancia. Consultar os mortos por meio de sessões de espiritismo. Isso é muito comum, nos centros espíritas, consultam alguém, dizem incorporar determinado morto, né, pessoa que já foi, e essa pessoa vai, então, procurar de elucidar alguma coisa que te preocupa. Me lembro de uma certa vez, uma determinada família perdeu um filho muito jovem. Essa família era muito católica e como as pessoas da sua igreja, a liderança, não deu muita atenção a ela, mas havia um amigo da família que era espírita, esse amigo então se aproximou e os levou, toda a família, para o espiritismo. E os levaram para um determinado médium para que ele pudesse falar com aquele filho querido, para que ele trouxesse mensagem e acalmasse o coração daquela família. Fato é que eles procuraram às vezes e nunca conseguiram, graças a Deus, porque eles entenderam, né? Finalmente entenderam que isso não é uma ação de Deus, não é algo que é benéfico. Muitos são enganados, muitos acabam caindo nessa história. Então, muito cuidado, porque não há como negar, tá certo? Como a religião pode influenciar a vida humana e, consequentemente, a sociedade. Ela pode influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Quando você cai nessas coisas, a influência sobre o mal, isso causa danos profundos na sua mente. Haja visto os psicólogos, muitos têm horror à religião, por quê? Porque por maus exemplos, por pessoas que se utilizam disso para enganar as pessoas. Por isso a Bíblia adverte, só há um Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. É por isso que nós levamos sempre a você um único e verdadeiro Deus. Levamos para você a Bíblia, o conhecimento, para que você possa saber avaliar essas coisas. Por isso nós valorizamos. Então, eu quero encerrar essa primeira parte aqui. Dá só um segundinho para a gente voltar em seguida. Meu tempo aqui já está no fim. E nós vamos voltar na segunda parte aqui, falando sobre superstição. E daí vamos para a conclusão. Até daqui a pouco, um grande abraço.